Bom, primeiro, me apresentando um pouquinho, né? Alguns dizem que por falta de opção acaba escolhendo direito, né? Que é uma área que não tem exatas, né? Então nunca me identifiquei com a matemática, com as exatas, apesar de saber um pouco e de até a própria área exigir muitas vezes a matemática, né? A matemática financeira. Mas eu acabei entrando para a área do direito, esgotando as hipóteses do jornalismo, né? A primeira opção que eu tinha na época era jornalismo, né? Sempre gostei muito de texto e tudo mais. E aí no teste vocacional, né, apareceu o direito. Aí eu acabei indo para essa área, né, e iniciei meu estudo na Unicinos, Rio Grande do Sul, Sim. né, que hoje é muito bem conceituado, e concluí na Unisul, aqui na Pedra Branca, né? Então peguei essa transição de um estado para o outro, né, e o direito acabou entrando assim de uma forma vocacional primeiro, né, esgotando as hipóteses aí e eliminando opções. Eu acabei caindo no direito e me agradando muito, né? Acabei me agradando muito do direito porque justamente é um curso que é muito amplo, né? Por exemplo, no direito você tem disciplinas desde medicina legal, né, que lida com a questão de legista, até disciplina de direito financeiro. Então você tem um leque ali de opções, uma abrangência que é muito grande para questões de conhecimento, né? Claro que na hora de atuar a história é outra, né? Você precisa geralmente focar numa área. Diferente da medicina, você não precisa de uma especialização, por exemplo, para ser um cardiologista ou ser um infectologista. Sim. Né? No direito, você é formado, né, em direito e passada a fase do exame de ordem, aí você estaria apto aí para atuar, né, nessa área. Eu tenho alguns amigos que eles são bem focados assim. Eu tenho um amigo que ele é focado na área trabalhista, outro na área imobiliária, né? Até presta serviço para grandes imobiliárias aqui. Também tem um que trabalha na área criminal. E a gente, conversando, a gente percebe até a forma, né, de dialogar com eles ali, que é bem diferente assim, das áreas que eles trabalham. E a área específica que você trabalha? Então, eu tenho a especialidade de Direito Processual Civil, tutelas de urgência, né, conhecido muito pela sociedade como liminar. Né? Eu iniciei, inclusive, nas liminares de Uber, aqui em Florianópolis. Né? Quem consultar lá o meu nome vai ter uma porção de liminares, né, do Uber. Sem levantar a bandeira, né, se era Uber, se era táxi, né, uma questão de direito. Fui procurado pela Associação dos Motoristas na época. E aí fiz uma demanda grande em liminar. Isso aí despertou em mim essa área de liminar. Mas eu tenho uma extensão que começou na Unisul em direito público. Né? O direito público abrange o direito administrativo, a administração pública, por que não dizer a própria política, né? E vai para direito tributário, arrecadações, né? Então, eu tenho a junção dessas duas áreas, mas ambas estão na esfera do direito civil. Né? Direito certo. Civil. E conversando um pouquinho, a gente também pegou, você faz alguns trabalhos sociais, né? E também a importância do direito, né, na área social, né? A gente vê que muitas pessoas, às vezes, deixam de ter algum benefício através de políticas públicas, né, da própria cidade, por não ter, de repente, um advogado, um amigo, um conselheiro que consiga, pelos meios legais, fazer com que essas pessoas cheguem ao seu benefício que elas têm direito, né? E você já atuou alguma vez nessa área, né? Nesse meio assim que possa que ajude as pessoas, né? De forma social? Sim. As universidades hoje elas fomentam muito e elas acabam motivando, né, a própria sociedade que procure a universidade como um primeiro caminho quando você tem uma questão de justiça gratuita, né? Sim. Santa Catarina é um estado, né, não sei se sabem, mas é o último estado onde a Defensoria Pública, né, foi instituída. Então, o que acontece? Hoje, a pessoa que tem uma hipossuficiência econômica, né, que não tem condições de arcar com o custo de um advogado, grande parte das pessoas acabam caindo nas universidades. Foi quando eu comecei a atender a comunidade. E ali vai, desde questão de pensão alimentícia na área de família, um divórcio, né? Sim. Até outras questões também que envolvem a área criminal, né? Onde o réu tem o direito dele de defesa. Sim. E que acaba não tendo assim o suporte do Estado diretamente. Então, as universidades, no caso aqui até elogio a Unisul, na época, né, pela iniciativa, tinha uma abrangência bem grande. Então, nós sentávamos ali algumas tardes e tinha filas do lado de fora do escritório modelo. E, concluindo, o que eu queria dizer com isso é que eu acredito que já na formação acadêmica do advogado hoje, ele já é inserido a prestar esse serviço para a sociedade. Né? Exatamente o que eu fiz lá em alguns períodos da faculdade. Né? Então, nós passamos ali a prestar uma assistência que o Estado em si,
né, é carente, né, o Estado ele não fornece esse acesso à justiça, muitas vezes a todos, na forma de ter um advogado, né, constituído. Quando tem, ainda é um pouquinho moroso, né, essa demora aí, ela incomoda muitas, por exemplo, um réu preso, às vezes tem uma certa urgência, né, que a Defensoria Pública não consegue, por questão de demanda mesmo, atender Sim. na velocidade com que acontecem os crimes. Então, na Unisul, eu pude já presenciar na fase acadêmica essa questão social, né, vendo que o direito é importante, a advocacia tem essa importância, né, porque, querendo ou não, o direito de ter um advogado no processo, né, isso aí é um direito inquestionável, e isso vem desde lá do tempo medieval, né? Sim. E se a gente pegar, na Bíblia tem profissão jurídica, né, tem os doutores da lei, os advogados, né, e acho que vai ter até o final. Não vejo como a sociedade se desvincular disso, né? Hoje a gente até, muitas pessoas falam na questão de usar, eles falam usar robôs, né, para fazer leitura de processo, leitura até, eu como jornalista, eles falam assim, uns amigos meus, tua profissão vai acabar, porque daqui a pouco vai ter um robô que vai gerar notícia. Falei, não, mas sempre vai precisar do ser humano para dar aquele, né, trazer aquilo para a nossa realidade. Também a gente teve a informação que agora também o Marcelo Sorrentino é youtuber, é isso? Exatamente. Na verdade, eu não sou um youtuber, até por questão de características minhas, né? Sim. Eu não vou nunca conseguir ser um animador de plateia ali no YouTube, né? O que eu admiro muito, aqueles que fazem. Mas a minha intenção, já que você tocou, Ismael, na questão social, é justamente, eu criei um canal no YouTube, né, que eu pretendo levar para as pessoas, para o cidadão, desde o cidadão leigo, né, até o estudante de direito, ou até aquele jurista que, às vezes, quer consultar uma opinião diversa da dele, de outro profissional. Sim. Eu tenho elaborado ali textos e vídeos, né, onde eu vou procurar, assim, contribuir de alguma forma, né, contribuir com a questão jurídica, seja no meio que a gente vive, né, os seguidores ali. A internet hoje tem um alcance muito grande, né, mas dentro do direito brasileiro, né, principalmente aquilo que a gente entende que a sociedade precisa, tem necessidade de saber, né, não é que precisa, mas tem necessidade, né? Porque você vai às vezes comprar um produto e você tem algumas dúvidas, né? E não que seja uma consultoria gratuita, não é isso, né? Mas o canal é justamente para tentar orientar o cidadão com relação a direitos, né? Desde o direito político, né? Essa fase que a gente vive agora tem muito direito político inserido, até talvez a pessoa faz uma compra de internet, hoje não sabe. Nossa legislação é um pouquinho antiga ainda, né, para questões... Essa questão, né? De compras via internet. Compra digital. A gente ainda está engateando nesse sentido. Né? Mas é importante porque nós não temos o acesso, né, a um advogado, né? Então, de repente, o canal é um meio de o advogado chegar também à população, né, e a população chegar a ele, de repente lá a pessoa faz um comentário, deixa o telefone, tu consegue entrar em contato com a pessoa, às vezes a pessoa tem uma demanda e não consegue ter acesso a ninguém, né? Isso é importante porque a gente tem uma voz oficial, né, uma pessoa que conhece as leis, né, e vai poder esclarecer da melhor maneira, traduzindo, né, para o leigo, né? E o canal, você iniciou ele agora, né? E a pretensão realmente é isso, poder traduzir, poder fazer com que os leigos entendam um pouco mais das leis ou né, de forma mais palpável para eles, né? Simplificada, né? Simplificada. Quer ver um exemplo? Sim. O canal lá depois, acho que vocês vão conseguir disponibilizar algum link, né? Sim. Mas é só procurar meu nome, já aparece lá, Marcelo Sorrentino. E quer ver um exemplo? A gente pega um dos principais artigos da nossa Constituição Federal, né, de 1988. Vou pegar um exemplo bem simples aqui para a gente tentar entender. O artigo 5º, ali estão elencados o que o direito chama de direitos fundamentais, né? Quando a gente fala fundamentais, a gente já fica pensando, são aquelas coisas básicas, aquilo que todo mundo deveria saber, né? Nesse artigo, por exemplo, existem 78 incisos, né? E se você começar a ler, né, o leigo que vai ler, de repente ele para lá no 10º, no máximo, né? São 78. A minha ideia com o canal é justamente simplificar um pouco essa linguagem, né, técnico-jurídico, para que o cidadão consiga também entender, né? Existe direito de que cada cidadão possa ter uma Constituição, mas eu vou ter, às vezes, um texto em mãos, um livro, que eu não vou entender o que está escrito nele. E eu estou falando só do artigo 5º, né, que é um dos
dos maiores artigos, sem dúvida, né, e essenciais, que ali traz os direitos fundamentais. Então, às vezes, o cidadão não sabe exatamente os direitos fundamentais dele, né, justamente pela extensão da lei. Né, 78 incisos é bastante coisa para ler.